Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui de novo o Mário Del Guercio nesse maravilhoso Conecta Gospel, aqui pelo YouTube e também pela rádio Conecta Gospel. Entrevistando, conversando com pessoas ilustres, eu diria pessoas iluminadas, que vêm nos trazer um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento, para que a gente possa viver melhor, aprender mais, saber seguir a nossa jornada e, acima de tudo, poder tomar importantes decisões. Eu tenho comigo hoje aqui o pastor Fabiano Moraes, com I, que pertence à Igreja Agnus. Você está na Agnus sede aqui de Sorocaba? Isso, apóstolo Ademir Contígio. E a sua função dentro da igreja hoje é? Hoje eu sou pastor auxiliar e nós iniciamos um projeto na parte de vídeo, comunicação nessa área de vídeo então, e fotos. Estou falando com mais um comunicador. Mais um comunicador. Oi, infelizmente nós perdemos um grande comunicador. O melhor, né? A referência de todos. O nosso grande mestre Silvio Santos. Com certeza. Né? Pastor Fabiano, todos que têm passado aqui pela nossa humilde mesa aqui têm respondido a duas perguntas. A primeira delas é como que o pastor Fabiano encontrou esse caminho, como que você ingressou para a vida religiosa e por quê? Na verdade, assim, eu fui de uma família católica e posso dizer assim que de todos os meus primos, que primo é algo em extinção, né? Vamos dizer que daqui a uns anos os primos não existirão mais. É porque as primas hoje têm outra denominação, né? Não, na verdade é Casa das primas. Na verdade é porque são filho único, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Ah, sim. Eu pensei que fosse na linguagem... Não. É exatamente por isso. Como as pessoas estão tendo cada vez menos filhos... Os primos estão acabando. Estão acabando os primos. Então, dos meus primos, eu era o mais bagunceiro, o mais terrível. E de uma família católica e tudo, fiz toda a formação católica, crisma e tudo mais. E em alguns momentos, quando eu fui o primeiro a ir para a balada, o primeiro a ir beber, o primeiro a fazer bagunça, eu sempre fui uma pessoa que levava os outros comigo. Sempre fui um líder. Sempre fui um líder. Na época, só para coisa errada, né? E o primeiro, muito cedo, indo... Hoje não se diz balada, né? Eu ia nos bailes, era diferente um pouco. Ou na boate. Né? E algumas vezes eu comecei a ir nesses lugares e me sentia um peixe fora d'água. E eu não entendia o porquê disso. E é interessante que eu tinha um grupo de amigos onde a mãe dele era separada e ela era muito permissiva, ela era usuária de droga, então a gente podia ficar na casa dela a gente podia ficar até a noite, podia beber, podia ficar lá fazendo tudo. Só que um dos meus amigos, ele tinha uma coisa diferente, ele ficava bêbado, ele começava a citar versículos da Bíblia. Era maluco, né? E comendo, eu lembro até hoje que eu pus o apelido dele de Pastor Cidreira, e hoje ele é pastor. E é interessante que era um grupo de amigos, eram 4 irmãos, mais esse cara que era primo e tal, a gente ficava sempre lá. E um desses caras foi para a igreja. Só que ele fez algo muito interessante, ele foi para a igreja e não parou de frequentar os nossos churrascos. E na época, a gente, muito sexista, imagina que eu vou chorar perto de alguém. E aí um dia a gente estava num churrasco, bebendo tal, jogando baralho, e ele estava no quarto escutando louvor. Na hora que eu abri a janela, eu falei chorando. Escutando o quê? Louvor. Aline Barros. Fita ainda, né? Isso estou falando em 1998, 97. Eu abri, falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? Porque para nós ver um amigo chorando era algo terrível, não acontecia. E aí um dia ele me chamou para ir para a igreja. Na verdade, ele ganhou outro e me chamaram para ir para a igreja. E a gente era amigo mesmo, brigar junto, né, bagunçar junto. Eu falei, não posso pisar na bola, tem que ir lá ver essa igreja aí. E eu fui. E assim, o dia que eu fui na igreja a primeira vez, me falaram assim, ó, você quer aceitar Jesus? O pastor fez o apelo. O que eu tenho que fazer? Eu falei, ergui a mão. Eu falei, tá, eu ergo. Quem que não quer aceitar Jesus? E eu fui. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. E nesse período, eu com 17 anos, prestes a fazer 18 anos, não via a hora de fazer 18 anos, tirar a carta, pegar carro, fazer um monte de coisa errada. Fui para a igreja. E foi algo assim meio que meteórico na minha vida. Porque eu não era uma pessoa que gostava de ler. Eu não era uma pessoa que gostava de estudar. Eu sempre tive uma condição muito boa de não estudar e tirar notas boas. E aí eu fui para a igreja evangélica.
aceitei Jesus, foi algo muito interessante. O dia que eu aceitei Jesus, manifestou o diabo de uma mulher, ela veio no meu pé. E até hoje eles tiram sarro de mim, porque eu fiquei com a mão erguida uma meia hora, com os olhos abertos, todo fechado, ver o que estava acontecendo ali, porque eu não sabia. E em pouco tempo, eu fui tendo alguns encontros com Deus. O primeiro encontro que eu digo que eu tive com Deus foi uma pregação que me fez ler em uma semana o que muitos cristãos não leem na vida toda. Ela mencionou assim que ela acreditava que na crucificação de Cristo Jesus fedia. Fedia. Aí eu fiquei indignado com isso. Falei, não é possível que Jesus dos crentes fede. E aí eu fui ler. Na outra semana eu já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. Numa semana que eu tinha ido para a igreja. Fui lá e falei com ela. Falei, Jesus não fedia. Porque teve uma mulher que derramou sobre ele um vaso de alabastro. Ela olhou para minha cara, olha, 17 anos, petulante, querendo corrigir os outros. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que estava acontecendo algo diferente. E eu sempre fui muito da baderna, muito da bagunça, muito querer sair, passar a noite em claro. Sempre fui muito disso. E aí ela falou, então você acredita disso? Eu falei, eu acredito, está escrito na Bíblia. Resumindo um pouco, todo mundo que flerta com a Bíblia, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Em um mês eu tinha lido a Bíblia inteira. Foi algo muito assim. 6 meses depois eu comecei a pregar. 6 meses depois. Com 17 anos, com 18. Eu tinha feito 18. E era algo muito rápido. E eu lembro que, assim que eu comecei para a igreja, eu tinha uns amigos um pouco mais velhos que tinham carro. Então eles buscavam na frente da igreja para a gente sair e tal. E eu sempre fui meio carudo, sabe? Então eu saía com quem tinha carro, tinha dinheiro, era mais tímido, saía comigo porque eu sempre chegava nas meninas, sempre sobrava alguma coisa pra gente. A diversão estava garantida comigo, né? Eu sempre fui desse jeito. E aí eles me buscavam. E algumas vezes, quando eu comecei a ir para a igreja, estava certo de eu ir numa festa do peão, uma coisa assim. E aí o missionário ia lá e falava, ó, Deus tem uma obra muito grande na tua vida, você vai ser um grande pregador e não sei o quê. Eu falava, eu vou na festa do peão, como é que eu vou ser pregador? Esses crentes ficam fazendo essas coisas só para me pegar. E até que um dia, numa desses rolês, a gente virou o carro. E eu já sabia o que era céu, o que era inferno, eu já sabia para onde eu ia. Porque eu tinha consciência, eu tinha lido. Vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Eu falei, não quero ir para esse lugar, não. Aí, ó, semana que vem eu vou arrumar o carro e a gente sai de novo. Eu falei, tá bom. E eu falei comigo, nunca mais. E esse nunca mais foi quando aí eu realmente me entreguei para Jesus. Foi algo muito impactante. E eu sempre fui um cara muito racional. Na época eu fazia técnico em processamento de dados. Então, totalmente voltado para a área matemática, racional. E as pessoas choravam, tinha algumas experiências. Eu ficava meio assim, porque eu não tinha isso. Até que um dia, eu lembro que tinha um cara que eu briguei com ele quando a gente era garoto. E ele era obreiro dessa época. E ele bebia muito, ele era muito cachaceiro. Mas ele já era obreiro há mais tempo na igreja. Mas era esse que estava chorando, não? Não, era outro. Esse eu tinha batido nele lá um tempo. E aí ele virou obreiro na igreja. Aí o pastor orou por ele, ele caiu. E eu comigo aqui, falei, meu Deus, como é que pode, rapaz? O cara tá na igreja, diz que é obreiro, tá aí bebendo ainda e caindo. Que vergonha. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, eu não sabia. Eu não entendia ainda essa questão. Eu lia, entendi o que estava... Não entendi o que estava na Bíblia, eu lia apenas. E aí... O pastor falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Eu caí também. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse negócio está acontecendo comigo? E naquela Mas caiu como? Caí. Ele orou por mim e eu fui cheio do Espírito Santo e eu caí. Apenas caí. E eu estava consciente, eu não saí da minha consciência. A perna simplesmente... Simplesmente eu tive uma coisa diferente. Pois a Bíblia diz que quando a glória do Senhor enche o lugar, as pessoas não conseguem ficar de pé. Na época eu não sabia o que era isso. E eu duvidei. A hora que eu duvidei, vamos dizer, pegou em mim. Pegou em mim e aí eu tive um primeiro encontro com Deus. Foi a primeira vez que eu tive algo que eu não conseguia explicar, que era fora a minha racionalidade. E aí eu fui embora para minha casa e eu fiquei chorando até de manhã. Eu não conseguia parar de chorar. Era algo que transcendia a minha alma, transcendia tudo que eu tinha vivido. Então eu comecei a buscar, só que eu não entendia. Eu lia... Imagina, você lê a Bíblia um mês, você não vai entender nada. Eu falei, pastor, eu não sirvo para ser crente, porque eu não consigo entender esses negócios. Daí ele me ensinou como eu tinha que fazer. Aí eu li mais 1, 2 vezes. Aí com 6 meses, teve um culto de jovens e me convidaram para pregar. E eu sempre fui meio topetudo, sabe? Tudo jovem lá, ninguém queria pregar. Eu falei, então eu prego, vai, vocês estão achando que eu posso? Eu vou pregar.
Aí eu vi o tamanho da responsabilidade, porque vai chegando a hora, a perna vai tremendo. E eu não tinha curso, formação nenhuma de oratória, de homilética, nada. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? E, graças a Deus, deu certo. E isso foi num sábado. No domingo, foi um pregador, ele disse assim para mim, olha, moço, se prepare, que aonde você for, você vai ser o pregador. Eu falei, nossa, que legal. Achei que daqui uns 10 anos ia se acontecer, né? Semana seguinte? Não, na terça-feira eu fui num lugar, eu que preguei. Faltou o pregador, eu que preguei. E eu não tinha cara de pregador, eu tinha 18 anos. Era só cabeça e orelha, de tanto que andava a pé. Era terrível. Eu ia na tarde da bênção, faltava o pregador, eu pregava. Eu preguei porque hoje, se eu tiver que pregar todos os dias, depois de muitos anos, ok, a gente dá conta. Mas na época você não tinha. Na época eu não tinha. Então, eu vivi uma semana muito intensa. Como eu fiz técnico de processamento de dados, eu fui dar aula de informática, de digitação, eu era muito rápido na digitação, e aí eu acabei me tornando secretário da igreja. Então, mesmo muito novo, eu participava das reuniões de obreiros. E como eu tinha essa facilidade, a nossa igreja tinha uma convenção estadual, eu fui ser secretário estadual e depois secretário nacional. Então, mesmo eu sendo muito novo, eu tinha a vivência com pastores mais velhos. E aconteceu que um ano depois eu era evangelista. Vamos dizer, pulei alguns cargos, né? Que algumas igrejas você vai de obreiro, diácono e tal. Eu pulei alguns cargos evangelista. Isso já no ano de 2000. E no ano de 2024 como pastor. Ordenado como pastor. 2024 não, 2004. Ano 2004. Tem 20 anos já que eu fui consagrado a pastor. E, na verdade, eu nunca pensei em seguir essa carreira. Eu trabalhava... Fiz o técnico de processamento de dados, entrei numa empresa de ônibus, fui trabalhar na área de implantação de ISO 9000. Meu sonho era fazer engenharia de produção, fui fazer engenharia de produção. Meu sonho era trabalhar na Bosch, fui trabalhar na Bosch. E era sempre uma condição um pouco diferente, porque muitos pastores, eu digo que eles se profissionalizam pastores. Fazem o seminário, depois é seminarista numa igreja e tudo mais. Comigo foi diferente. A igreja pentecostal... estou falando do ano 2000 e pouco, tinha uma certa resistência com a teologia. E eu comecei a fazer teologia escondido, porque eles não podiam saber que eu fazia teologia. E quando descobriram, começaram a dizer, o pastor Fabiano, na época evangelista, perdeu a unção, porque agora está conhecendo a letra. E, na verdade, era um dogma que a igreja mais pentecostal tinha. E Deus pode usar as pessoas de todas as formas. A gente estava conversando antes sobre isso. Não é a formação que te vai fazer ser escolhido por Deus. Então, eu fui fazer a teologia em paralelo com a engenharia. Olha só que loucura. E aí eu sempre fui da área lógica. Sempre fui matemática, física. No segundo ano de engenharia, eu tive a matéria de filosofia. E eu fiquei quase maluco, porque aquilo me apaixonou de um jeito que eu falava, nossa, e eu não podia, porque na época eu era estagiário numa empresa, e eu era estagiário de engenharia, não podia... misturar as coisas. Não, se eu saísse da faculdade e mudasse para filosofia, eu perdi o emprego. E na época eu não podia, precisava sustentar minha casa e tudo mais. E eu fui paralelo à engenharia fazendo, demorei quase 10 anos para terminar o curso de bacharel em teologia, terminei em 2011. E junto com o curso de teologia veio a necessidade que eu entendi de conhecer mais o comportamento humano. E foi quando eu fui buscar novas ferramentas, né, da neurolinguística. Eu fiz vários cursos no Instituto do Napoleão Hill, Mastermind, tudo para ser um pastor melhor. Mas eu sempre fui um pastor bivocacionado. Eu sempre tive o meu emprego e pastoreava. Sempre foi dessa forma. Então, eu sempre fui um pastor bivocacionado. E isso me trazia uma grande angústia. Uma grande angústia, porque eu via outros pastores se dedicando 100%, e eu queria me dedicar 100%. Mas, do outro lado, eu tinha meu emprego, eu tinha as minhas coisas. Cheguei a abrir uma empresa, ter 12 funcionários. Então, eu fui desenvolvendo outras áreas. E eu sempre busquei isso. Até que um dia, não faz muito tempo, um pastor me disse que você pode e você segue o teu caminho pregando na profissão que Deus te chamou. Isso me trouxe paz.
Isso eu estou falando, eu já tinha mais de 40 anos. Então, você continua sendo um empresário hoje? Eu poderia continuar fazendo o que eu estava fazendo e ainda assim estar fazendo plenamente aquilo que Deus me chamou. Então, como eu achava que eu estava sempre dividido, isso me trazia uma certa angústia. Então, hoje não. Hoje eu não sou mais empresário, trabalho numa empresa, sou gerente de vendas, né, na área de marketing, e eu pude entender que aonde eu estiver, da forma que eu estiver, trabalhando aonde eu estiver, eu tenho que continuar dando o meu testemunho, fazendo... Eu vou continuar sendo pastor. E isso me trouxe muita graça, porque nesse emprego que eu estou, eu falei, olha, vocês estão contratando um pastor. Ah, mas eu sou um gerente de vendas, eu vou vender, nós vamos entregar o resultado, está tudo certo. Mas não esqueçam que vocês estão contratando um pastor. Não me peçam estratégias que não sejam. Que não sejam. Que não sejam. Porque o que eu vejo muito, Mário, é a falta de posicionamento. Eu não posso ser pastor na igreja. Ou melhor, sendo pastor na igreja é o mais fácil. Nós temos que ser pastor ou ser cristão... 24 horas na vida. Aonde nós estivermos. Seja na escola, seja no emprego, seja no podcast, seja no dia a dia. A luz tem que brilhar aonde você estiver. Então, isso me trouxe muita tranquilidade e muita paz, porque eu pude me desenvolver muito na minha área profissional, sem deixar a parte espiritual, entendendo que, diferente de outros pastores, eu vou dar a eles, talvez, o suporte que eles precisem para aqueles que são chamados para o vocacionado. Eu acho que isso é muito pertinente, sem querer alongar muito, porque eu entendo que para poder exercer essa profissão que vocês exercem, eu estou falando de fora, estou supondo, tá? Apenas usando a minha lógica, né? Que é uma coisa que eu já questionei muito quando eu pensava sobre os padres, né? Padre, bispo, o papa, essas coisas, não porque é católico, mas uma mulher que nunca foi mãe não tem, na minha opinião, a capacidade ou discernimento de dar conselhos para mães, porque ela não viveu aqui. Só na teoria. Só na teoria. Exatamente. E na prática a teoria é outra. Exatamente. E eu acho que isso vale para qualquer coisa, né? Então, uma pessoa, não estou recriminando aqui, estou dando a minha opinião, né? O que o senhor colocou eu achei muito, muito interessante e acho que todos devam pensar nisso. A missão que Deus lhes deu de levar a palavra é uma vocação, é um dom, e nada impede que você exerça outra atividade em conjunto, que esse foi o seu dilema. Mas esse exercício da outra atividade lhe dá conhecimento para que você possa opinar, palpitar ou orientar as pessoas. Exemplo, é um ponto crítico, eu não quero arrumar briga com ninguém, mas como pode um padre falar sobre família, casamento, ser pai ou mãe, se eles têm um voto de castidade, né? Não podem constituir família. Aí eles vão dizer, não, mas a família, a igreja, etc. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, sobre esse tema, talvez eu, Mário, não validaria tanto a opinião deles. Ao passo que um pastor hoje, ele é uma pessoa normal. Que tem Sabe família. Como eu entendi plenamente o amor de Deus? Quando eu tive o meu primeiro filho. Essa é uma sensação indescritível, né? Porque você imagina. Eu sou pai também, você imagina, se talvez, Mário, se alguém entrasse aqui agora, o meu instinto protetor, talvez eu entraria na frente do cara para proteger nós que estamos aqui hoje. Talvez eu entraria. Uhum. Talvez. Mas por filho você nem pensa, não tem talvez. Não, né? não. Mas não é essa a questão. Minha filhinha está lá atrás. Eu nunca colocaria ela na frente para salvar você. Sim, então. E foi isso que Deus fez. Quando eu olho para minha filha e eu falo que eu teria que colocar ela na frente de uma bala para de repente salvar uma pessoa que não presta, eu falo, Deus nos ama muito. Aí eu falo, como é que uma pessoa que não viveu essa experiência vai poder... Pode até falar. Na teoria. Na teoria. Mas a hora que eu olho para minha filha, eu falo, Deus me ama demais, porque eu não valia nada. E Ele deu o filho dele para morrer no meu lugar. Aí eu entendo tudo. Aí eu falo, não dá. Não dá para comparar. Pessoal da produção ali, olha, eu estou aprendendo muito, gente. Vocês que estão assistindo, a gente fica arrepiado, né? É muito bacana ouvir isso. Muito bacana eu poder expor as minhas opiniões também. O entrevistado é você, mas acabo eu falando. É um bate-papo. Bom, deixa eu aproveitar então esse gancho, já que nós estamos um pouquinho com tempo curto,
essa vivência que nós estávamos falando agora, dos dois lados, né, dentro e fora da igreja, esse conhecimento técnico que você tem na área de comunicação, na área de tecnologia, que lhe dá também uma habilidade em falar maior do que muita gente, né, pela experiência, né? Eu queria pedir uma orientação, que é o que nós temos aqui também de objetivo. Nós estamos num momento crucial da nossa história, o Brasil e o mundo estão atravessando uma turbulência, né? Tem gente que diz que nós estamos na era da regeneração, tem gente que diz que nós estamos chegando à era do apocalipse, enfim, existe caos para todo lado. E nós estamos prestes a ter eleições municipais. Tivemos presidenciais há 2 anos atrás, estamos vendo a consequência disso, né? A decisão de alguns podem ter levado o país ou o mundo para um outro rumo, e nós temos a chance agora de poder decidir quem serão os nossos representantes, pelo menos no âmbito municipal. O que eu queria pedir o seu conselho é que conselho ou conselhos o senhor nos dá para mim e para os nossos telespectadores, no sentido de que qual seria o melhor caminho para escolhermos os melhores representantes. Não estou pedindo nomes, nem de partido e nem de candidatos, mas sim conceitualmente o que o nosso ouvinte, o nosso espectador pode parar para pensar para tomar a melhor decisão. Tem um conceito, Mário, que todo efeito manada, ele é muito perigoso. E o que nós temos visto nessas últimas eleições é exatamente isso. Um polo positivo aqui, um polo negativo aqui, e as pessoas correndo atrás disso e defendendo isso com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Isso é muito prejudicial, porque nesse polo tem coisas boas e nesse polo tem coisas boas. Esse polo não é 100% certo. Nenhum dos dois é. E nem esse é 100% certo. Como esse não é 100% errado, nem 100% errado também. O que eu vejo hoje é que é necessário, como cristão, um posicionamento verdadeiro do que verdadeiramente você acredita. Entendendo isso, você pesquisar de fato, não pesquisar pela internet. Porque a internet hoje, ela nos dá muita informação, mas nem todas as informações da internet são verdadeiras. E eu vejo pessoas falando de candidato A e candidato B como fosse íntimo. E eles não têm essa intimidade. Essa pessoa é isso. Você não sabe. Como diz um ditado japonês, é necessário caminhar e comer um saco de sal junto para conhecer uma pessoa. Então, o que eu vejo? Use a internet para encontrar os rastros, porque a internet ela deixa rastros, ela deixa pegadas, deixa as marcas. Então, se caso você olhar vídeos antigos do seu candidato e você vê que está incongruente aquilo que ele está falando com hoje, abra um sinal de atenção. O que a gente vê na época de eleição de candidato que vai até a igreja e vai em todas para pedir voto, eu falo, esse cara é um cara correto? Ele não faz isso durante os 4 anos, ele aparece agora. São sinais que você pode olhar e verificar se realmente esse cara não vai sumir depois. Porque ele sumiu esses 4 anos, ele não é uma pessoa autêntica, ele vai te representar? E os novos entrantes? Eles nunca apareceram lá. Nunca apareceram. Mas agora vão aparecer. Agora aparece. Você não tem como avaliar isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, é necessário você analisar exatamente o que de fato aquela pessoa pensa. Como? Acompanhando um pouco ela. Se você não acompanhou, não vai atrás. Ah, mas tá todo mundo indo. Eu vejo muito assim, sabe? Tem o candidato A, o candidato B e tem o candidato que seria o melhor. Mas o melhor ele não tem chance, ele está lá com 10%. Então eu não gosto do candidato A, eu vou votar no candidato B porque eu não gosto do A, porque eu não quero que o A ganhe. Gente, não é dessa forma que você deve votar. Você deve votar no que você julga melhor. Várias vezes, algumas pessoas gostam de tentar mudar a sua... É o que você chamou de voto de manada. A sua opinião. Fala, por quem você vai votar? Fala, por que você quer saber? Não, porque tem que votar em tal. Mas por que eu tenho que votar em tal? Porque o outro não pode ganhar. Falei, cara, eu vou votar nesse. Ah, mas esse não tem chance. Cara, eu não quero que ganhe o meu candidato. Eu quero que ganhe aquilo que é melhor. Então, em primeiro lugar, é você ver o que tem a melhor proposta, o que realmente está coerente. Não é aquele cara camaleão. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está invadindo terra, amanhã ele está... Não, esse cara não é uma pessoa coerente nas suas atitudes. Ele vai ser coerente quando ele entrar lá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto
é nós orarmos e confiarmos. Porque a Bíblia diz assim, que toda autoridade é dada por Deus. Nossa, mas até aquele que roubou, até aquele... Se não for da vontade de Deus, seja ela permissiva, não acontece. Então nós temos que confiar como cristão que Deus, ele vai colocar as pessoas que devem ser colocadas. E nosso papel é olhar aquilo que está mais coerente com os nossos princípios. Eu vejo às vezes a pessoa defendendo o político de estimação, e aí você olha, o cara tem 2 propostas legais e 3 propostas que são contra a palavra de Deus. Eu fico com dúvida. Falei, mas que Bíblia que esse eleitorado está lendo? Porque é necessário que seja pessoas... Mas pode ser também por força da mídia e por ignorância. Né? É muito mais por ignorância, é muito mais pelo efeito manada, porque hoje está assim, você assiste 3 vídeos de internet, você é especialista em política. E não é dessa forma. Eu não sou uma pessoa que sou apaixonado na política. Eu leio todas as notícias, eu ouço os debates, eu vejo tudo, porque eu quero me posicionar corretamente. Eu não sou uma pessoa, eu não vou votar em branco, E você acha que o seu voto na pessoa certa pode não ser o da maioria, mas se todos pensarem como você, aquele que está com 10% pode vir a ter 100%. Porque se você analisar, aquele é bom, ele é bom, mas ele não tem chance. Meu, não é. Chance todos Sabe o têm. que eu já ouvi, assim? Eu votar num, no outro, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você acertou, hein? Ganhou todos os seus candidatos. Eu acertei? Eu apenas votei conscientemente. E eu não tenho que acertar, eu tenho que votar na minha consciência aquilo que eu vejo que o cara é melhor. Esse cara é melhor em gerar emprego, melhor na saúde, melhor não sei o quê. Precisa ter essa coerência. Não assim... Essa decisão, quando é por um, para não deixar o outro, é isso que a gente chama de voto qualitativo. Tem uma expressão assim, não tem que agora me falta... Você está votando em A para B não entrar. Exatamente isso. É qualitativo. Isso, mas você concorda que não faz sentido? Eu tenho que votar naquilo que é melhor. Mas nenhum é melhor. Então vamos votar no menos pior. Mas vamos votar no menos pior. Não naquele que... eu não quero que o A ganhe, então eu vou votar no B, que está mais fácil de tirar o outro. Vai ter problema do mesmo jeito. É um voto consciente. É um voto consciente. Pessoal, mais uma aula. Né? Percebam que cada... irmão que vem aqui, cada pastor que vem aqui, dá o seu conselho. Eu que estou aqui em todos eles, vocês vão ver que existe uma coerência impressionante. Bom, a Bíblia é uma só, né? Existe uma coerência, mas cada um esmiuça isso de maneira diferente. Eu estou achando brilhante isso, estou adorando isso. O que o pastor Fabiano acaba de nos passar é também profundo, né? Ou seja, vote naquele que você acha que terá mais capacidade para isso. Né? Analise o perfil, conheça essas pessoas, seja candidato ou candidata, não importa, desde que esses valores todos e que estejam afinados com a sua maneira de pensar. É votar consciente e não simplesmente, não sei qual vai esse mesmo. É isso? Pastor, muito obrigado pela sua visita. Com certeza essa é a primeira de muitas visitas que nós teremos, porque assunto não falta e quando a gente entra nesses temas, isso pode durar horas e horas, porque a conversa é agradável. Não é uma disputa, ela é agradável. Apesar de ser política, apesar de ser religião, não entramos no futebol aqui, né? Eu também não sou muito bom de bola, mas enfim. Se você gostou da nossa conversa, não se esqueça de deixar o seu joinha, marcar o like ali, se inscreva no canal, porque assim você vai receber nossas informações com mais frequência, nos ajuda, porque isso faz com que o algoritmo divulgue essa nossa conversa para mais pessoas. E não se esqueça de marcar o sininho, porque toda nova publicação lhe será encaminhada em primeira mão, tá certo? Você, eu e os nossos convidados juntos aqui no Conecta Gospel, olha... Tá? Beijos, meninas, abraço aos rapazes e até o nosso próximo.